Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Muito bom podermos estar mais uma vez na casa de Deus, né? E como a Luciana falou, o último sábado do ano, quando olhamos para trás, fazemos uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante todo este ano, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, das vitórias. Nós só podemos dizer uma coisa: obrigado, Senhor. E eu espero que o seu coração esteja transbordando de gratidão e de alegria, porque se você está aqui hoje é porque realmente você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você, feito na sua família, na tua saúde, na tua vida financeira. São diversas e inúmeras bênçãos, né? Estou aqui vendo o Léo, né, o Leonardo, aqui conosco, o esposo da Luciana. É uma alegria poder vê-lo aqui, né? Depois desse ano de lutas, né? E louvado seja Deus pela igreja também que orou, pela vida dele, pela igreja que esteve unida aí em oração, né? Para que o Leonardo pudesse estar aqui. Estamos muito felizes, tá, Léo? De receber você aqui e ver você bem, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Obrigado. O Evangelho de Marcos, ele é conhecido por muitos teólogos e estudiosos da Bíblia como o Evangelho do poder de Deus. Embora o Evangelho de Marcos seja o menor de todos os evangelhos, dividido ali em 16 capítulos, nós vamos encontrar o maior número de manifestações milagrosas de Jesus. É o evangelho que mais fala sobre os milagres de Jesus. Nós vamos encontrar ali mais de 20 milagres, exaltando o poder de Jesus sobre a natureza, exaltando o poder de Jesus sobre as enfermidades, exaltando o poder de Jesus sobre os demônios e exaltando o poder de Jesus sobre a morte. Nós vamos ver várias aparições relatadas sobre o poder de Jesus sobre todos esses aspectos e situações. Por isso o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho do poder. E se você deseja ter poder na sua vida, ou você deseja encontrar o poder de Deus, ou conhecer o poder de Deus, o Evangelho de Marcos é o Evangelho a ser estudado. E no capítulo 5, no verso 22, ou 21 melhor dizendo, 21, verso 21, capítulo 5, verso 21 em diante, nós vamos encontrar uma das histórias mais lindas, mais belas e mais conhecidas do Evangelho de Marcos. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições importantes e especiais dessa parte da palavra de Deus. Mas antes gostaria de convidar você para mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Deus querido, a tua palavra está aberta diante de nós e nós sabemos que este livro não é um livro comum. Porque ao lermos as palavras deste livro com a atuação do Espírito Santo, este livro tem o poder de transformar a nossa vida, de encher o nosso coração de alegria, de júbilo e também de esperança. Por isso, Senhor, nós pedimos que neste momento o Espírito Santo continue se manifestando aqui no meio de nós, ajudando-nos, ó Deus, a entender e a enxergar verdades que possam mudar a nossa vida, que possam restaurar o nosso caráter e desenvolver a nossa fé em Ti.
Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui ao final desta mensagem, cheios do teu poder. No nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, verso 21, a história começa assim. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Um outro detalhe do Evangelho de Marcos é que, além de retratar Jesus Cristo como todo-poderoso, sendo então o Evangelho do poder de Deus, o Evangelho de Marcos também fala muito sobre a popularidade de Jesus. Existem mais de 30 citações dizendo que Jesus, onde Jesus estava, existiam ali o quê? Grandes multidões. Jesus era um homem popular. As pessoas iam até ele em busca de várias coisas. Iam até Jesus em busca de curas, de milagres. As pessoas buscavam Jesus com vários interesses e outros interesses financeiros, mudar a sua vida financeira, social, econômica. Alguns iam até Jesus para resolverem problemas teológicos, outros iam até Jesus para tirar as suas dúvidas sobre questões da Torá. Alguns iam até Jesus porque queriam realmente ver em Jesus algum erro ao qual pudessem julgá-lo e condená-lo. Muitos eram os interesses das pessoas, das multidões que iam buscar a Jesus. Jesus era um pregador tremendo, fantástico. As palavras de Jesus entravam no coração das pessoas, faziam uma limpeza, uma restauração. Então as pessoas gostavam e queriam ver Jesus, e cada vez que as pessoas iam até Jesus e olhavam, conheciam Jesus, elas falavam com as outras pessoas e uma ia falando para a outra. Dizem que a melhor propaganda é o boca a boca, não é verdade? E aí as pessoas começavam a conhecer Jesus, e quando Jesus ia para uma cidade, as pessoas sabiam que Jesus estava na cidade e elas iam para lá. Jesus passava para o outro lado da margem do rio ou do mar da Galileia, as pessoas iam para lá para ver Jesus. Jesus era um homem extremamente popular. E como eu falei, as pessoas iam até Jesus porque elas tinham interesses diversos. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o seu interesse em vir buscar Jesus? É mudar a sua vida financeira? É uma cura? É para um encontro social? É para tirar tuas dúvidas teológicas? Ou é para ter um encontro verdadeiro com o Todo-Poderoso, soberano Deus de todo o universo? Qual é o seu interesse em vir buscar a Jesus? E agora Jesus Cristo acabara de vir da cidade, da terra de Gadara, tinha passado para outra margem do rio, junto com os discípulos. E aquela multidão, uma multidão vinha ver Jesus. Só que o autor João Marcos destaca, dentre aquela multidão, uma pessoa. No verso seguinte diz assim, verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. João Marcos destaca um homem que diante da multidão que estava naquele lugar, não era um homem comum na sociedade. Ele diz que é Jairo, mas que é um dos principais da sinagoga. Um líder espiritual, um líder comunitário, o chefe da sinagoga na época, ele não era um sacerdote,
mas ele cuidava de todo o serviço da casa de Deus. Ele é que fazia as escalas de pregação dos sacerdotes, né? Dos dias de ensino da Torá. Era ele que cuidava de todo o funcionamento da sinagoga. Era alguém muito importante, era alguém muito respeitado na sociedade. Pode ser que não tinha uma situação financeira elevada, mas ele era muito respeitado. E aí eu fico imaginando aquela multidão ali comprimindo Jesus, né? Buscando Jesus com vários interesses, como acabei de dizer, e aí Jairo aparece como uma figura central e começa a passar no meio da multidão, e ele chega até Jesus, e a Bíblia diz o seguinte, olha, vendo, prostrou-se aos seus pés. Eu imagino, posso estar enganado, mas eu imagino que fosse ali o primeiro encontro de Jairo com Jesus, porque até então Jairo só havia ouvido falar sobre Jesus, os milagres de Jesus, as manifestações poderosas de Jesus, os sermões maravilhosos de Jesus, mas nunca havia ficado frente a frente com Jesus. Mas naquele dia, naquele momento, Jairo, como diz João Marcos, o autor do livro do Evangelho de Marcos, diz que ele, vendo Jesus, prostrou-se. Sabe, queridos, Jairo era um conhecedor da Torá, embora não fosse sacerdote, ele conhecia detalhes da Torá, ele conhecia a palavra de Deus que era ensinada naqueles dias, ele conhecia as orientações e as palavras dos profetas. Sabe, quando Jairo chega à frente de Jesus, quando ele vê Jesus, ele olha para Jesus, ele não vê Jesus como um ser humano, mas vê o que está por trás da humanidade de Jesus. Jairo vê o Deus do haja luz lá do livro de Gênesis, aquele que falou e as coisas começaram a aparecer. Jairo não vê um ser humano comum, ele vê o Deus da sarça ardente que falou com Moisés, que mandou Moisés ir libertar o povo. Jairo viu aquele Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, aquele Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, aquele Deus que lá no deserto mandava todos os dias o maná para o povo se alimentar. Jairo não viu Jesus como um ser humano comum, viu como Deus. E quando Jairo viu Jesus como verdadeiro Deus, o soberano, o todo-poderoso, Jairo não pôde fazer outra coisa a não ser se prostrar na presença do Deus poderoso. Quando nós vimos a Deus como Ele é, nós não podemos ficar da mesma forma que nós estamos. Quando nós enxergamos a Deus como o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus de amor, o Criador, o Redentor, nós não permanecemos da forma como nós estamos. Nós caímos de joelhos na presença desse Deus. Jairo, naquele momento, perdeu o seu orgulho. Jairo, naquele momento, perdeu a sua vergonha. Jamais um líder da sinagoga iria tomar uma decisão e uma atitude daquelas ao qual ele tomou. Ele quebrou protocolos, ele quebrou as orientações, porque ele viu Jesus. E como eu e você podemos ver Jesus nos dias de hoje, já que ele não está corporalmente presente como ele estava nos dias dos discípulos, nos dias de Jairo. Podemos ver Jesus através do nosso relacionamento diário com ele. Jairo só conseguiu enxergar Jesus, o verdadeiro Deus, atrás da capa da humanidade, porque ele conhecia a palavra, ele estudava a palavra, ele tinha um relacionamento diário com Deus, e embora tivesse pecados, tivesse erros, tivesse problemas internos com ele, ele conseguiu ver Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que ao olhar para trás durante
pelas coisas que passou durante todo este ano, tenha dificuldades de ser grato a Deus, você precisa ver Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha dificuldades de tolerar os erros das pessoas, você precisa ver Jesus. Talvez esteja falando para alguém aqui que não consegue perdoar aquele que te ofendeu, você também precisa ver Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está há tanto tempo na igreja, mas não consegue ter vontade, desejo de trabalhar na obra de Deus, na pregação do evangelho com seus dons e talentos, você também precisa ver a Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que há algum tempo já conhece, tem estudado a palavra de Deus, mas ainda não tomou a sua decisão. Você, nesta manhã, precisa ver a Jesus, porque quem vê a Jesus verdadeiramente como Ele é, não fica da forma como está. O seu orgulho cai, a sua autossupremacia, a autossuficiência cai, e você se prostra na presença desse Deus Todo-Poderoso. Jairo tinha uma grande questão para ser resolvida. E o texto do verso 23 diz assim: e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jairo estava vivendo uma situação delicadíssima dentro da tua casa, no seio da tua família. Talvez a pessoa mais importante da vida de Jairo, a sua filha, estava com um problema grave, estava à beira da morte. Não era simplesmente uma gripe, não era simplesmente uma dor de garganta, não era simplesmente um problema na visão, era um problema grave. A Bíblia não retrata qual era a doença dela, mas Jairo diz que a filha está à beira do quê? À beira da morte. Provavelmente Jairo é uma pessoa influente, uma pessoa conhecida, instruída, deve ter buscado a ajuda de vários meios para conseguir restaurar a saúde da sua filha, e a saúde só vai piorando, até que um determinado dia, até que um determinado momento, talvez ele sem esperança, triste, abatido, vendo que o final da vida da filha estava por vir, ele ouve falar que Jesus estava na sua localidade, na sua comunidade, e ele sai atrás de Jesus, e ele diz: Jesus, a minha filha está à beira da morte, vem, impõe as mãos sobre ela, e ela ficará salva, ela será restaurada. E o que é que o verso seguinte diz? Olha só que interessante. A multidão estava ali ao redor de Jesus. E Jesus era solícito com todas as pessoas que iam até ele. Ele atendia todas as pessoas. Ele dava atenção para todas as pessoas. E Jairo faz um pedido. A minha filha está morta, à beira da morte. Vem, põe as mãos sobre ela. Ou seja, você precisa vir para minha casa. Vamos lá até onde ela está. Põe as suas mãos sobre ela e ela ficará curada. Jesus estava sem nada para fazer? Se você formar esse cenário na tua mente, você vai entender, vai perceber que Jesus estava muito ocupado. Jairo chegou depois. Jairo tinha um problema? Tinha, mas os outros também tinham.
Mas embora Jesus estivesse muito ocupado, muito atarefado, com muitas pessoas para atender, com muita coisa para falar para as pessoas acerca do reino de Deus, o verso 24 diz assim: Jesus foi com ele. Isso revela uma verdade muito especial para nós. O livro Desejado de Todas as Nações, a autora diz que os discípulos ficaram assim, admirados ao ver a velocidade, a urgência com que Jesus tratou o caso de Jairo. Jesus tomou uma decisão rápida e logo disse: olha, eu vou com você. E aí Jesus começou a ir com Jairo para a casa de Jairo. Jesus estava muito ocupado, Jesus tinha um monte de gente, de pessoas para atender, mas é uma verdade muito importante que nós precisamos aprender aqui: Jesus nunca estará ocupado para atender as minhas necessidades e as suas necessidades. Embora ele seja o Deus de todo o universo, embora ele seja o soberano, tenha muitas coisas para fazer, muitas vidas para salvar, muitas pessoas para ajudar, muitas coisas para serem organizadas e criadas também, porque Deus não para de criar. Ele sempre vai ter um espaço na agenda dele para ajudar você. O Salmo 113, o salmista vai dizer ali que, embora Deus esteja sentado no trono do universo, ele olha para este mundo para ver o que se passa aqui na terra onde nós moramos, na minha vida, na sua vida. E ele continua dizendo assim que ele tira do pó o pequeno, o desvalido, o desvalorizado, e do monturo o necessitado. Do lixo ele tira o que está passando por necessidades. Jesus nunca estará ocupado demais para atender você. Você consegue crer nisso? Não importa quais sejam as suas necessidades. Não importam quais sejam as suas demandas. Ele nunca estará ocupado para atender você. E ele foi até Jairo, até a casa de Jairo, e eles começam a andar. Agora você imagina, né? Uma multidão ali comprimindo Jesus. Você acha que ele foi rápido? Você acha que ele foi correndo? Vamos embora, vamos. Sim ou não? A casa dele era próxima do local onde ele estava. Mas não tinha condições de Jesus ir rápido por dois motivos. Primeiro, porque a multidão o apertava. Segundo, porque ele atendia e ia atendendo as pessoas. Mas a situação era urgente ou não? Era urgente. Assim como foi urgente na situação de Lázaro, lembra? Mandaram o recado para ele, ele foi quantos dias depois? A situação era urgente, mas Jesus ia andando normalmente ou a passos muito lentos para a casa de Jairo. Imagina o coração de Jairo. Jairo já chega lá aflito, procurando Jesus, implora, suplica para eles: vamos até a minha casa, põe as tuas mãos sobre a minha filha e ela ficará curada. E agora Jesus vai, né? O alívio no coração de Jairo, mas o alívio não durou muito tempo, porque Jesus não vai rápido, Jesus não vai correndo, Jesus vai atendendo as pessoas, vai no tempo dele, nos passos dele. Imagina agora o coração de Jairo angustiado: não vai dar tempo de chegar, não vai dar tempo, Jesus está muito devagar, minha filha vai morrer, ela está prestes a perder a sua vida, a situação é grave e Jesus está muito lento, Jesus está muito devagar. E para piorar a situação, nós vamos ver uma interrupção na história. Jairo sai de cena e entra em cena agora a mulher com fluxo de sangue. 12 anos, padecendo de uma hemorragia, havia gastado todo o seu dinheiro, todos os seus recursos para curar a hemorragia, mas nada feito, nada de resultado. Uma mulher humilhada, jogada à margem da sociedade, tratada como impura, como lixo.
E você sabe a história, ela toca na orla de Jesus, no manto de Jesus, e quando ela toca ali, sai o poder de Jesus, e aquele poder cura aquela mulher. E quando isso acontece, o texto bíblico diz que Jesus parou. Jesus já estava andando devagar para ir para a casa de Jairo. E agora ele para e ele faz a pergunta: quem me tocou? No meio daquela multidão, apertado pela multidão, ele pergunta: quem me tocou? E aí a mulher aparece, eles começam ali um diálogo, e Jesus encerra o diálogo dizendo: tua fé, filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Você imagina agora o coração de Jairo. Enquanto Jesus está andando, mas ele está andando devagar, mas ele está andando. Está complicado de esperar, mas ele está esperando. Agora Jesus Cristo para conversar. Ah, se fosse comigo, o negócio ia ficar meio complicado. Ia pegar no braço de Jesus, larga essa mulher, já foi curada, vamos embora agora, sai todo mundo e sai arrastando Jesus. Imagina Jairo olhando no relógio, não vai dar tempo, vai acontecer uma tragédia, Jesus está demorando demais, está muito complicado, eu tinha que ter feito uma outra coisa, tinha que ter ido buscar uma outra pessoa, não vai dar tempo. E aí o que acontece? Olha, se a coisa já estava ruim, ficou pior ainda. O verso 35 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já o quê? Já morreu. Por que incomodas o mestre? Se eu não me engano, no ano de 2016, 5 horas da manhã, eu recebi uma ligação de uma pessoa do distrito em que eu trabalhava, em prantos, em lágrimas. O meu irmão morreu. Esse irmão tinha apenas 36 anos. E durante a madrugada passou mal, foi para o banheiro, teve um aneurisma. Alguns aqui sabem de quem eu estou falando. Na igreja de Curicica. Esse rapaz que havia falecido, se eu não me engano, no dia anterior ou 2 dias antes, ele estava num sepultamento que eu estava fazendo a mensagem fúnebre. E ali eu o conheci, conversei um pouco com ele. E quando eu recebo essa notícia, é como se eu ficasse gelado, estarrecido. Alguma coisa que estava fora do meu controle, eu comecei a sentir algo assim muito estranho. E esse rapaz não era nada meu. Eu havia conhecido há poucos dias. Imagina Jairo receber uma notícia no meio do caminho que a sua filha, a pessoa que ele mais amava, havia falecido. Eu não sei se tem alguém aqui que já perdeu o filho.
Mas ouvindo o relato daqueles que já passaram por essa experiência, relatam que é uma dor inexplicável. Eu acredito que seja mesmo. Eu sou pai de dois filhos. E quando eles estão doentes, ou a gente sabe que está acontecendo alguma coisa com eles, a gente já fica todo preocupado. Não é assim, Jamaica? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas a gente já fica preocupado, né? A gente já quer saber, a gente já corre atrás de recursos. Jairo recebe talvez uma das piores notícias que ele já recebeu em toda a sua vida. A sua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Porque você ainda incomoda o mestre. Ou seja, eles estavam dizendo que não adianta mais, Jairo, não tem mais jeito. Enquanto a sua filha ainda estava viva, havia esperança, mas agora não tem por que você estar com Jesus, não tem motivos para que Jesus vá até a sua casa, deixa ele fazer o que ele tem que fazer, deixa ele atender quem ele tem que atender. O seu caso agora, as suas atitudes deverão ser outras agora e providenciar meios, recursos para que o sepultamento seja feito, porque não tem mais nada o que fazer. Aqueles homens estavam limitando o poder de Deus na vida de Jairo. O medo tomou conta de Jairo, a dor tomou conta de Jairo. E Jesus conhecia o coração, a mente daquele homem, ele sabia das suas angústias, das suas limitações, e Jesus diz o seguinte, olha, mas Jesus, ou melhor, verso 26, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Embora Jairo tivesse visto Jesus Cristo como o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da Torá, encarnado em forma humana, Jairo ainda precisava permitir que a sua fé fosse desenvolvida. Jairo não conhecia aquele Deus verdadeiramente. E Jesus sabia disso, a fé daquele homem, do líder da sinagoga, precisava ser transformada, precisava ser desenvolvida. Então Jesus permitiu que tudo aquilo acontecesse. E às vezes Deus permite que situações difíceis venham à nossa vida, às vezes até tragédias venham à nossa vida. Por quê? Porque o maior objetivo de Deus é desenvolver a nossa fé, é desenvolver em nós uma perseverança, uma paciência, uma confiança, que mesmo não enxergando o que vai acontecer, nós cremos mesmo assim. A morte naquela época, nos dias de hoje, e desde a entrada do pecado, sempre foi a palavra final diante da lógica dos seres humanos. Mas Jesus está dizendo para Jairo, não temas, ou seja, não deixe o medo te controlar, não deixe a dor que essa notícia trouxe a você controlar você, diminuir a tua fé. E impedir que você creia no Deus que criou você, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que criou a tua filha. E aí ele continua no verso 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos,
tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E o verso 42 diz o que, queridos? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Mais uma temática forte do livro do Evangelho de Marcos. Um Deus que tem poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a morte, e é um Deus que quando ele manda a ordem, as coisas acontecem imediatamente. Entendemos que Deus, ele é um Deus de processos. Um Deus de processo trabalha com fases, trabalha passo por passo em muitas situações, mas em outras situações ele também é um Deus que faz o quê? Milagres, e milagres acontecem de forma imediata. Foi o que aconteceu naquele dia. A morte não era a última palavra. Ou melhor, a morte nunca vai ser a última palavra quando Jesus entra na nossa casa. A enfermidade ou um diagnóstico médico nunca serão as últimas palavras quando Jesus entra na nossa casa. O afastamento das verdades de Deus de um ente querido nosso nunca serão a última palavra quando Jesus entra na situação. A quebra da minha empresa ou a minha queda na situação financeira nunca será a última palavra quando Cristo está dentro. A igreja de Deus, mesmo que pareça estar morta, ela nunca vai morrer, porque Cristo sempre estará conduzindo ela. Entenda, a última palavra nunca será dos seres humanos, mas a última palavra sempre será de Jesus, e a última palavra de Jesus dentro daquela casa foi: menina, levanta-te. As células começaram a funcionar novamente, os órgãos vitais começaram a trabalhar, o cérebro voltou ao seu trabalho normal e aquela menina abriu os olhos, ela se levantou da cama e o choro acabou naquela casa, o alvoroço acabou naquela casa, a tristeza acabou naquela casa, o desespero acabou naquela casa. Sabe por quê? Porque Jairo permitiu que o Deus de todo o universo entrasse no seu lar e fizesse um grande milagre, não somente na vida da menina, mas no seu coração também. Amém. Eu não sei o que está se passando com você. Eu não sei quais são as lutas que você tem lutado durante todo esse ano. Eu não sei quais são as suas dores. Suas expectativas. Seu desespero. A vida da gente é tão corrida, né? A gente vem aqui uma vez na semana. A gente se vê, conversamos sobre coisas superficiais. Mas nós não conseguimos saber coisas que estão lá dentro do coração. E às vezes você pode estar sentado ao lado de alguém que está passando por uma luta que você nem imagina o tamanho dela. Ele está aí se segurando. Está pensando, olha, eu vou sair daqui desse ambiente tranquilo, de paz, maravilhoso, onde eu sinto a presença de Deus, mas lá fora continua a batalha, continua a guerra. Ou lá dentro da minha casa estou vivendo um momento muito difícil, um momento de guerra, de batalha.
E eu não sei o que fazer, como fazer. Ah, meus queridos, Jesus Cristo trouxe você aqui hoje, no último sábado do ano de 2025, para dizer, olha, assim como eu me resolvi ir para a casa de Jairo, para ajudar Jairo nas demandas que ele tinha, num problema grave que ele tinha, eu também estou disposto a sair daqui com você. Os irmãos não precisam saber dos seus problemas. E eu entendo que talvez você não queira contá-los, mas eu sei de todos os detalhes da tua vida. Eu acompanho você desde o ventre da sua mãe. Eu até sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Portanto, se você me permitir ir à sua casa hoje, eu vou à tua casa. Eu vou fazer milagres na tua vida. E o maior de todos os milagres que eu estou disposto a fazer não é na tua família, não é na tua casa, não é na tua situação financeira, mas é dentro do teu coração. Para que você, ao me receber como Jairo recebeu, eu possa dar esperança para você no meio do desespero. Eu possa dar fé para você no meio onde não existe lógica. Eu posso ajudar você a vencer os seus medos. Eu posso abrandar a tua dor. E posso te fazer uma promessa. Em breve, tudo isso vai acabar. Amém. Ressuscitar a filha de Jairo. Ressuscitar Lázaro. Foi só uma amostra daquilo que Jesus vai fazer no dia da sua vinda. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, vai dizer lá que ao ouvir a voz do arcanjo, que é Jesus, e o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor. E habitaremos com Ele para todo o sempre. Amém. Quer servir a esse Deus? Se tornou homem. Para salvar o homem dos seus pecados e dar a ele uma esperança que nada, ninguém nesse mundo pode dar. Quero convidar você a se colocar em pé. Demonstrando a sua entrega, o seu desejo, para que possamos então fazer uma oração final. Ó Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por deixar esta mensagem tão impactante para nós nos dias de hoje. Obrigado por ter vindo a esta terra, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, para nos dar esses exemplos, para nos revelar e nos ensinar lições tão importantes. A fim de que possamos, ó Deus, de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo, trilharmos esse caminho duro, difícil, desgastante, mas que nos levará ao reino celestial, a Canaã celestial, ao encontro daquele que nos criou
mas que também nos redimiu com teu sangue na cruz do Calvário. E neste último sábado do ano, nós queremos fazer aqui um pacto, Senhor, de fidelidade a Ti. Fidelidade no nosso tempo, dedicarmos tempo ao Senhor, através do estudo da Bíblia, da oração. Com os nossos talentos, ó Deus, ajudar o crescimento da Tua casa, para que o máximo de pessoas possíveis possam compreender e entender que o Senhor tem um plano para a vida delas. Além deste mundo, além desta vida. Que possamos permitir que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor saia daqui conosco hoje, para que tudo aquilo que precisar ser mudado, transformado lá, desde as pequenas até as coisas maiores, que elas aconteçam, que as transformações aconteçam, que os milagres aconteçam, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos. No nome de Jesus. Amém.